Olha, chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Nosso abraço ao diretor Rubens, a Roseli e a toda a equipe aqui da TV Grandourados e também a equipe da TV Com Brasil. E você que nos acompanha, fica o convite para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Venha conhecer não só a capital, não só o Pantanal, mas venha também conhecer a região de Bonito. Bonito é uma região de turismo aqui do Mato Grosso do Sul, muito conhecida, e uma região maravilhosa para o passeio, para o ecoturismo. É uma região linda de balneários maravilhosos, rios cristalinos. Você desfruta ali de cardumes de peixes naqueles rios a céu aberto, um lugar maravilhoso, um passeio inesquecível, tá bom? Fica aí o convite para você conhecer a região de Bonito, aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, e curtir com a sua família um tempo de passeio, de lazer, de descanso. Linda cidade, linda região de Bonito, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para apresentar o nosso programa de hoje. Nós vamos falar naquele texto de João 15, quando Jesus diz que Ele é a videira e que nós somos os ramos. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito precioso, que quando Jesus fala que Ele é a videira, nós somos os ramos, e Ele fala que eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, e nos versículos 4 e 5 do Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não vivemos num mundo ideal conforme Deus criou. Vivemos num mundo sob os efeitos da queda. Isto é uma realidade. Jesus veio a este mundo para trazer redenção, trazer aos homens a reconciliação com Deus e com isso trazer esperança a este mundo caído. Por isso que é tão precioso quando nós lemos o Evangelho e vemos uma proposta de restauração da nossa comunhão com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E nesse capítulo 15 do Evangelho de João, ele está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês precisam de permanecer em mim. Como ramo, nós temos assim o privilégio e a responsabilidade de permanecermos em Cristo. E Jesus também havia chamado os seus discípulos de amigos por causa de um relacionamento próximo com Ele, desfrutar
da sua amizade, do seu calor, do seu amor, da sua graça, do seu perdão. Então, é uma verdadeira amizade. Nós fazemos aqui aquela comparação com as nossas amizades também no nosso cotidiano. Só que é uma amizade muito mais estabelecida, muito mais forte, muito mais preciosa. O mesmo Cristo que um dia disse a alguns de seus seguidores, numa multidão, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e fez esse convite para os seus discípulos: vinde a mim. E durante o ministério de Jesus nós vimos que muitas pessoas atenderam este convite de ir a Ele. Ir a Ele aqui significa crer nele como seu Salvador, estabelecer com Ele um relacionamento pessoal. Ir a Ele significa também ser aceito por Ele, ter os seus pecados perdoados, ter um relacionamento restaurado com Deus através de Cristo. Então ele disse: vinde a mim. Esse mesmo convite de Jesus, vinde a mim, ele agora vai dizer, voltar para os seus discípulos que atenderam esse convite do vinde a mim, e vai dizer para eles: permanecei em mim. Não é somente o vinde a mim, mas aquele que foi a Cristo, ele agora precisa de permanecer em Cristo. Então aquele mesmo amor de Deus que nos alcança, é o amor de Deus que nos guarda para permanecermos nele. E essa permanência nele é a grande mensagem que Jesus está dando aqui aos seus discípulos. E ele está usando uma linguagem das coisas naturais, aqui no caso a videira, de onde sai a uva, de onde nós vamos então recolher as uvas, aqueles ramos da videira. Jesus está dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos desta videira, e vocês devem permanecer em mim, até porque sem mim nada podeis fazer. Então nós conhecemos uma pessoa que de fato creu em Cristo como seu Salvador, quando ele permanece em Cristo. É gostoso quando nós lemos a Bíblia, que diz assim: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não temos a mania de cultivar videira aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul. Um ou outro tem um pé de uva em casa e coisas desta natureza, mas a maioria de nós pouco sabemos do manejo, da forma de cuidar de uma videira, de uma parreira de uva ou de um vinhedo, de uma forma geral. A região do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, é muito rica em vinhedos, né? Santa Catarina e outras regiões, agora até no Nordeste também, o cultivo da uva tem aquela que é de uso normal, né, natural, e tem aquela que é para fazer o vinho, o suco da uva, enfim. Mas nós pouco conhecemos. A nossa região aqui mais é milho, soja, outras regiões lavoura, outras regiões frutas, né? E assim por diante, gado, enfim. Mas no tempo de Jesus era muito comum, na região onde Jesus desenvolveu o seu ministério, estar ali o cultivo desta videira. E os discípulos sabiam muito bem do que Jesus estava falando, e eles sabiam muito bem desse cultivo da videira. E Jesus está dizendo aqui: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai é o agricultor. Olha que coisa interessante, quando Jesus fala: eu sou a videira. Há 3 tipos de videira nas Escrituras. A videira no passado, no Antigo Testamento, era uma referência também, uma forma ilustrativa de descrever a nação de Israel. Por exemplo, nós lemos no Salmo de número 80, versículo 8, quando o salmista diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantaste.
Ou seja, Deus tirou a nação de Israel lá do Egito, que agora está sendo aqui exemplificada numa videira, e plantou ali naquela terra, na Palestina, na terra de Israel. Então, no ato da sua maravilhosa graça, Deus transplantou, tirando essa videira lá do Egito, trazendo para a terra de Canaã, e ele sustentou, ele plantou, ele cuidou, ele cultivou essa videira, até que ela cresceu e ficou frondosa. Mas só que o salmista reclama que em vez dela produzir, depois os profetas, vão falar isto, que em vez dessa videira produzir uvas boas para se comer ou para fabricar o vinho, essa videira produziu uvas bravas, ou seja, infrutífera. E aqui já era um chamado profético para que o povo de Israel se tornasse uma videira frutífera. O permanecer na aliança com o Senhor era permanecer de forma frutífera, era produzir frutos benéficos que alimentasse as nações e alimentasse o próprio povo de Israel, e alimentado na comunhão com Deus. Então, tem este exemplo. A videira também tem uma expressão aqui para o futuro, a videira da terra, que lá em Apocalipse 14 vai falar que é um sistema grandioso, mas fala também do julgamento de Deus, quando todos, a videira que é vista no céu, e ao mesmo tempo uma outra videira é vista na terra, ou seja, uma descrição dos ímpios afastados da presença de Deus, eles serão lançados fora, não deu fruto, será lançado no fogo, ou seja, não serve para nada, será queimado. É uma descrição do juízo de Deus e os ímpios sendo lançados no inferno. É claro que é uma descrição do juízo de Deus sobre a incredulidade dos homens. Então, quando fala permanecei em mim, Jesus é a videira, nós somos os ramos, nós precisamos de permanecer nele. E esta é uma expressão muito preciosa da nossa comunhão com Deus. E é sobre isso que eu quero continuar falando no segundo bloco. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Esse programa aqui é produzido pela TV Grandourados e transmitido pela TV Com Brasil para todo o Brasil. Vindo a Dourados, vindo ao Mato Grosso do Sul, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Nós teremos a alegria de recebê-lo aqui. A Igreja Presbiteriana de Dourados é uma igreja que está plantada aqui nessa cidade desde a década de 1920. No final de 1920, os missionários chegaram aqui na região do Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, fundaram aqui a Missão Evangélica Caiuá e também a Igreja Presbiteriana de Dourados. Fundaram depois também o Hospital Evangélico, que hoje está sob a direção do Mackenzie, da
nosso Instituto Presbiteriano Mackenzie, lá de São Paulo, dirige aqui também em Dourados o hospital, e a Escola Vital Brasil, que é uma escola de enfermagem, e depois esses missionários também implantaram aqui nessa cidade a Escola Erasmo Braga. Não é esta a ordem cronológica, até um pouco inversa, mas temos aqui também a Escola Presbiteriana Erasmo Braga. E vindo a Dourados, venha conhecer também a Igreja Presbiteriana e essas instituições da igreja, tá bem? Eu quero também deixar aqui hoje um abraço aos nossos telespectadores lá do estado do Mato Grosso e do Goiás. Nosso abraço muito especial aos nossos telespectadores, tanto do Mato Grosso quanto do Goiás. Deixar também aqui para o estado do Tocantins a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham aí do estado do Tocantins. Hoje nós estamos falando sobre a videira e os ramos. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Permanecei em mim. Muitas pessoas vão a Cristo de uma forma emocional, às vezes num apelo, às vezes num momento que está passando por algum atrito, faz aquela entrega emocional ao Senhor, mas depois esquece disso e afasta da presença do Senhor. Jesus está dizendo aqui da importância de permanecer nele. Não basta apenas você um dia ter falado: eu creio em Cristo como meu Salvador. Jesus está dizendo que não é assim que funciona dentro desse projeto do reino dos céus que ele veio plantar. Ele não veio apenas para trazer uma mensagem de esperança à terra. Ele veio para redimir um povo. Ele morreu na cruz para redimir um povo. E ele agora está dizendo para esse povo: vocês são a videira, eu sou a videira, melhor dizendo, e vocês são os ramos que estão ligados nesta videira, mas permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Muitas pessoas acham que é possível viver a vida sem Cristo e vai dar tudo certo. Mas John Bunyan, um dos pregadores puritanos do século XVIII, ele pregava o seguinte: que é possível uma pessoa viver até uma vida feliz sem Cristo nesta terra. É possível até a pessoa morrer sem Cristo e morrer sorrindo sem Cristo. Mas bastará um minuto na eternidade para ele esquecer todas as alegrias que ele desfrutou nesta vida e partiu sem Cristo para a eternidade. Então é por isso que Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então quando Jesus diz: não basta vir a mim, você precisa permanecer em mim, e o ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto. Então nós conhecemos este ramo, que é esta videira, e aqui uma descrição, a igreja de Cristo, tá? É uma descrição de estarmos em Cristo, pertencermos à igreja de Cristo, essa ideia aí de desigrejados, como se fosse possível permanecer em Cristo fora da igreja, que é uma agência do reino dos céus nesta terra, como se fosse possível permanecer em Cristo, mas estar desligado da igreja, que é o corpo de Cristo. É como querer produzir fruto estando fora da videira. Então lembre que isso não é possível. Os ramos aqui, uma descrição das pessoas que estão ligadas a Cristo. O texto é muito claro de nos mostrar que o ramo sozinho, se não estiver ligado à videira, ele não pode produzir fruto algum. Ele vai secar e será lançado no fogo, uma descrição de um afastamento eterno de Deus. Então Jesus está dizendo aqui: permanecei em mim. E eu quero chamar a sua atenção para esse permanecer em mim. A palavra permanecer, ela quer dizer também estar numa plena comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Como que nós sabemos que uma pessoa que foi a Cristo e agora ela permanece em Cristo? Obviamente que é pelas evidências, pelos frutos que essa pessoa produz. Esses frutos envolvem o testemunho do Evangelho,
o constante arrependimento, ser um agente do reino dos céus, ter prazer, alegria de falar de Cristo por onde você vai. Se Cristo salvou a sua vida e agora você permanece nele, você terá prazer de exalar esse bom perfume de Cristo, mostrar os frutos da graça de Deus e do Evangelho por onde você passar. Então Jesus está dizendo: permanecei em mim, porque o ramo não dá fruto se ele não estiver ligado à videira e ao tronco. E ele vai dizer isso: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais gozo em mim e o vosso gozo seja completo. E eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então, quando nós amamos uns aos outros no corpo de Cristo, são esses frutos que o ramo da videira está produzindo, porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Então é uma relação cultivada no dia a dia, cultivada na adoração. Então, para isso nós precisamos de estar presentes na igreja, no culto. Domingo, o dia do Senhor, é o dia do descanso, mas é o dia do Senhor, é o dia do culto. Não é um dia para ser usado ao nosso bel prazer, não é um dia meramente para preguiça, é o dia do Senhor. Descanso das nossas atividades cotidianas, mas é o dia do culto, como diziam os puritanos, é o dia da feira da alma, é o dia de você abastecer a sua alma em Cristo, na palavra de Deus, fortalecer o seu coração em Cristo para os desafios de mais uma semana de trabalho, de lutas. É claro que nós vamos permanecer em Cristo a semana toda, mas o dia do Senhor é um dia reservado ao culto, à adoração, ao descanso. Além disto, nós devemos lembrar que cultivar esta vida de comunhão com Cristo, permanecer nele, implica em meditar dia a dia na palavra de Deus. Você já leu a sua Bíblia de capa a capa? Você já teve a experiência de ler toda a palavra de Deus e conhecer todo o projeto de Deus para este mundo, para a sua vida, todo o plano da salvação de Deus em Cristo? Leia a Bíblia para você conhecer. O cultivar desta comunhão com Cristo implica numa oração incessante, no serviço a Deus, na dedicação à Igreja de Cristo, à proclamação do Evangelho. Então, permanecer em Cristo é esta constante comunhão com Cristo, não só no domingo, mas durante toda a semana. Então, nós estamos debaixo desta graça de Deus e recebemos a vida de Cristo em nós, estando ligados a Ele e permanecendo nele. Então não basta o vinde a mim, é necessário também o permanecei em mim. E eu quero desafiar você a perseverar firme na fé, sabendo que o eleito, ele vai perseverar firme até o fim. Que Deus assim te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa Mato Grosso do Sul em Foco. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar,
Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer aqui a sua companhia. Quero também estar orando por você e pela sua família neste momento, onde você estiver. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque Jesus é a videira verdadeira, o Senhor é o agricultor, o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito para limpar esta videira, limpar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nos dar graça, fortalecer o nosso coração em Ti. Muito obrigado pelos Teus cuidados conosco, que são cuidados tão especiais. Obrigado que, como ramos desta videira, nós recebemos a vida de Cristo em nós e nós desfrutamos da vida de Cristo, da sua graça, do seu amor, do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor, alcança este coração que está nos ouvindo neste momento, com a tua graça, com o teu poder e com a bênção de enxertar este ramo nesta videira, para que produza muitos frutos. Por isso, Pai, nós te louvamos e te bendizemos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil. Continue na programação deste canal.